Gente, olha que legal o EMDR, como que ele trabalha com as compulsões. Para quem não viu um outro vídeo aí que eu postei, EMDR é a sigla de uma técnica, na verdade uma abordagem de psicoterapia que trabalha dessensibilizando muitas rejeições a emoções, né, os traumas, por meio de movimentos oculares. Então, e eu já falei também que os olhos, eles têm uma relação com um período bastante primitivo da nossa vida, né? Porque quando a gente é bebezinho, a única defesa que a gente tem é retirar os olhos dos olhos do cuidador, se for um olhar hostil. Então, ele está associado aí com traumas muito profundos. E o EMDR trabalha com isso, a yoga tem os trácticas, que eles chamam de limpeza, trabalha com isso, a bioenergética trabalha, chama segmento ocular. O EMDR trabalha como se fosse uma regressão, fazendo um estímulo também ocular, você olha para direita, esquerda, e vai para reprocessar, né? Porque esses movimentos eles vão estimular os dois hemisférios do cérebro, sendo que um hemisfério processa ali fica armazenados os fatos e no outro a forma de armazenar em ordem cronológica. Mas no momento do trauma, como ocorre um bloqueio ali, né, a pessoa, o sistema límbico, ele corta o córtex e é só ele que funciona ali na hora do trauma, é emergência, né, um alerta. Então a informação ela não fica conectada e quando você estimula, isso vai acontecendo. A gente até chama de um nó cognitivo que aí toda informação que vem depois, que passaria por esse circuito sináptico, vai também ficar bloqueada ali, não passa, então o adulto fica prejudicado, né? A pessoa fica prejudicada, não importa se o trauma também foi muito cedo ou se aconteceu na vida adulta, essa técnica vai dessensibilizar. É claro que os traumas mais antigos, mais primários e primitivos, leva mais tempo, né? Porque a pessoa precisa de uma estruturação para poder novamente ir se abrindo para conseguir sustentar emoções de alta carga, né? Mas então, como é que o EMDR trabalha? Primeiro, a primeira coisa que você chega lá na terapia, nós vamos instalar um registro de um lugar seguro para você, por meio também de movimentos oculares, estimulando, porque para que lá na frente, quando subirem as sensações desconfortáveis, você tenha um lugar seguro para retornar, para se acalmar, né, e tal. E aí você vai imaginando um local que para você seja seguro, que te traz calma, né? Aí o terapeuta vai estimulando os movimentos oculares e etc. E depois o terapeuta vai fazer com você um planejamento. Aí, assim, essa terapia não é só para compulsão, né? Eu falo em compulsão porque eu falei em outro vídeo e as pessoas gostaram. Aí eu peguei um protocolo que é para compulsão. Mas tem protocolo para tudo que é jeito, gente. Tem muito protocolo, para trabalhar com muitas questões, né? Muitos traumas diferentes, de questões diferentes. Inclusive, tem até um para você trabalhar se você está com resistência, por exemplo, isso não vai adiantar, meu problema não se resolve, é impossível, eu não confio nesse terapeuta, que todos os outros terapeutas não conseguiram. Então, tem até uma lista que eu tô lendo, essa folha aqui tem uma lista de crenças que você já pode, logo no início da terapia, trabalhar elas, né? Eu gosto mais das pessoas que têm esse problema do que daquelas que não têm, né? Que às vezes a gente tem nossas resistências, né? Já faz tanto tempo que eu tenho esse problema que ele não pode ser resolvido mais. E são crenças negativas, são mentiras a respeito de nós, né? Que nós acreditamos. Se resolver esse problema, eu perderia alguma coisa. Devo esperar para resolver esse problema. Existem algumas coisas boas em ter esse problema. Então, algumas crenças, não mereço resolver esse problema. Esse problema é muito grande, maior do que eu. E aí já pode começar resolvendo isso. Mas o decorrer aí o andar da psicoterapia é primeiro o terapeuta
fazer um planejamento, né? Conversar, fazer um vínculo, conversar, e ele vai ter uma lista de vários acontecimentos na sua vida, tanto positivos quanto negativos, e esses mais desconfortáveis são os que você vai desensibilizar, começando pelo mais leve, né? E depois vai até o mais profundo. Então não é uma coisa que, não é uma técnica só, não, é um processo. E às vezes você volta no mesmo problema várias vezes até você dessensibilizar tudo, porque depois que você chega no, porque vai medindo, né, o nível de desconforto, vai medindo o quanto a crença negativa sua tá, o quanto você ainda acredita que você não tem controle, ou que você é burro, ou que você não consegue, né? Então assim, vai medindo quando essa coisa zera. A parte desconfortável, daí vai instaurar também uma crença positiva, né? Eu consigo, é possível, eu sou inteligente, eu sou bonita, né? Então tem, assim, é uma gama de, de possibilidades para trabalhar e para melhorar a sua vida aí. Aí no caso da compulsão, por que o protocolo é um pouquinho diferente? Porque ele tem a questão dos gatilhos, né? Então, você não vai só pegar tem aquela lista de desconforto, né? De todas as situações da sua vida. Não precisa, no começo, não vai ser só relacionada à alimentação, não. Todas, né? E daí o terapeuta vai escolher da menor para da menos desconforto, da mais leve, né, para as mais pesadas, e com certeza, mesmo nessas que você acha que não tem relação, você pode acabar chegando em algum lugar, porque é como se fosse uma regressão. Você traz esse fato que já está lá no planejamento e você sente no corpo, né, como que esse desconforto se manifesta no seu corpo, qual é a crença negativa que você pensa quando você pensa nisso, se você tem uma forma de você fazer um desenho, né, com um quadro do que representa isso, ou formar na imagem, né, uma imagem que representa tudo aquilo ali, e vai desensibilizando, você vai indo para o passado e deixa vir, como uma associação livre, né, o que vier você vai falando para o terapeuta e ele, tá bom, então vamos continuar, né, nessa regressão. E pode acontecer de você chegar num evento chave, mas nem sempre na primeira vez, ou nem sempre você consegue zerar o nível de desconforto, né? Então, em uma sessão. Então, é um processo, uma psicoterapia como é longa, como qualquer outra, né? E aí, quando você quando chega nos gatilhos, é um pouquinho diferente, porque aí o terapeuta vai ele vai te fazer umas perguntas, né? Quando você se concentra nessa dificuldade, se você pudesse voltar o filme lentamente, o que acontece imediatamente antes? Quais podem ser os disparadores, né? Essa é a primeira pergunta para você encontrar o gatilho. Peraí. Tá. Em relação a esse disparador, em que outros momentos da sua vida você já experimentou sensações parecidas? E aí você lembra, né? Quando você lembra, ele pode fazer uma regressão a partir dessa primeira lembrança, ou ele pode ir um pouco mais, né? Da primeira vez que você sentiu, e aí começa a regressão. E às vezes você vai para o futuro também, não é só para o passado. Às vezes você lembra uma coisa lá do passado, e daí aí ele estimula e você, veio na cabeça agora um acontecimento X, assim assado, e aí continua. Essa pergunta aqui. Agora que trabalhamos essa experiência do passado, quando você volta sua atenção para essa queixa no presente, ainda tem alguma perturbação? Aí mede de novo, né? E aí, em relação a essa dificuldade que acabamos de trabalhar, como que você deseja reagir na próxima vez, né? E se declarar e tal. Então, aí vai instaurando o que é de positivo, uma crença nova, e você vai sentindo. E às vezes, quando está instaurando uma crença positiva, pode voltar algo negativo. Você descobre que ainda tem algo negativo e vai trabalhando aí. Mas tudo isso que eu tô falando é para falar desses disparadores, né? De que a maioria das psicoterapias com trabalho compulsividade vai pensar aí nos disparadores. Aí, né, você veja o momento que vem, quando que vem, que estala, né? É quando você chega em casa, ou é quando alguém te pede, você lembra de algo que você tem que entregar, né, e tá procrastinando, o que é? Então, aí descobre esses disparadores e vai seguindo o fio aí.
Então eu acho bem legal essa abordagem. E daí você vai limpando muita coisa e com certeza você vai ser uma pessoa mais leve aí, mais livre, para poder ter mais clareza na vida, enxergar a vida como, né, mais na realidade, sem tantos significados que a gente coloca, significados negativos. E quando vier da próxima vez um gatilho, isso já vai estar mais limpo, vai ficar mais fácil de você se afastar e olhar para ele, né, se dissociar dele. Então, interessante, né? Eu quis compartilhar porque eu acho muito legal, muito interessante. Então, até mais. Nos falamos depois com outras novidades, outras curiosidades. Até mais.